sobre por que determinadas cidades vingam e outras nem tanto. Por que determinadas regiões prosperam e outras prosperam pouco. E por que certas nações falham em seu desenvolvimento, enquanto há nações que apresentam uma trajetória de sucesso industrial, sucesso econômico, sucesso cultural diferenciado. O que diferencia isso? Por que há essa diferenciação? Esse é um assunto bastante interessante, em parte complexo, em parte talvez até simples de se entender, se determinadas chaves, determinados conceitos fundamentais e determinadas observações forem postas em jogo na nossa interpretação do fenômeno social envolvendo o desenvolvimento, o nível de progresso, a dinâmica da evolução que diferencia cidades, regiões e nações. É um assunto que toca de perto, creio eu, o coração dos empreendedores. E aqui, ao falar nisso, eu estou pensando em especial daqueles empreendedores ou naquelas pessoas que, se ainda empreendendo não estão, mas que detêm em si latente a pegada, a garra de empreender e que estão aí vivendo, estão distribuídos nos vários rincões, nas várias regiões do interior do Brasil, no interior dos demais países aqui do nosso continente, da América do Sul, os empreendedores que vivem nos países da América Central e têm desafios bastante intensos, históricos e atuais também, né, nesses países. Os empreendedores que estão no México, os empreendedores que estão na África subsaariana, nos países africanos que vivem uma cultura básica, nativa, pujante, mas que tem um desafio de atualização, de modernização, de aquisição de conhecimentos e habilidades científicas, tecnológicas e expertises industriais enormes, né? E aí temos empreendedores no mundo árabe, né? Lembremos que a Primavera Árabe foi uma manifestação relativamente recente da insatisfação da população, da grande massa da população árabe em certos países, por transformações profundas na forma daqueles países se empreenderem, daquela sociedade se empreenderem. E da própria Europa, no próprio Estados Unidos, embora existam regiões muito prósperas, existem regiões que anseiam por maior prosperidade e existem regiões que declinaram de uma pujança industrial para uma situação atual que necessita reciclarem-se, necessita reconstruir uma história de sucesso. No caso de Detroit, se pensarmos nos Estados Unidos e se lembrarmos de cidades outrora muito pujantes no Reino Unido, como Manchester ou Birmingham, atualmente cidades que aspiram por um novo ciclo de pujança industrial, pujança financeira, pujança econômica e social, que tem feito até que determinados homens públicos recentemente tenham vindo do Brasil buscar parceria, buscar estimular empresas brasileiras para irem se instalar nesses municípios, nessas regiões inglesas de Manchester, Birmingham e outras mais, visando o reaquecimento econômico, empresarial, industrial daquelas regiões, outrora tão pujantes. Então, o que ocorre de diferente entre as regiões que prosperam e as regiões que não desenvolvem
o mesmo perfil empreendedor e a mesma evolução econômica e industrial. Basicamente, o que eu tenho lido e que isso tem como raiz a história de como as instituições se estabeleceram nessas regiões. E, historicamente, quando foi que determinadas regiões deram uma guinada, um salto, conseguindo se desvencilhar de práticas institucionais que privilegiavam poucos, né, que eram detentores do poder dessas regiões, e passaram a beneficiar e incluir no caminho dos resultados econômicos, dos resultados do trabalho que era feito naquelas regiões, uma parcela maior da população. E isso foi o que realmente diferenciou os casos de sucesso. A guinada, a transformação do benefício elitizado para o benefício mais coletivo. Claro que isso implicou que o enriquecimento, a ascensão social e econômica fosse homogênea em toda a população. Nessas regiões prosperaram um pequeno número, em geral, um número de pessoas que tinham um perfil empreendedor, acabaram por enriquecer mais do que a maioria. Mas isso ocorreu porque os empreendimentos que elas desenvolveram, ao beneficiarem um grande número de pessoas, uma grande parcela da população, naturalmente implicou que os recursos econômicos fossem concentrados naquelas empresas, remunerando aquilo que elas, como empresas, estavam ofertando para a coletividade como um todo, e daí aqueles que detinham a posse, que criaram aquelas empresas, que eram donos daquela empresa, tiveram resultados econômicos extraordinários, diferenciando o seu nível de riqueza do resto da população. Mas, basicamente, essa concentração inicial de recursos nessas pessoas é porque a produção, né, de bens, a produção de serviços estava sendo intensificada. Quando daí se migra para uma concentração excessiva de renda e se descamba para uma desigualdade acentuada, onde grande parte da população não tenha nem como acessar, adquirir, remunerar bens e serviços de que necessita, do que aspira, aí começamos a novamente avaliar se essa região, se esse país, se essa cidade onde isso está ocorrendo ainda detém uma dinâmica de evolução, uma dinâmica de progresso saudável e vigorosa, ou se está vivendo uma doença social, um tipo de doença social, e que provavelmente implicará num processo de decadência daquela região. Ou seja, regiões, cidades, países que foram pujantes não necessariamente serão pujantes daqui para frente. Isso é um desafio. Mas, por outro lado, sociedades que atingiram uma dinâmica de progresso já aprenderam a fazer isso se apenas mantiverem essa dinâmica e fizerem adaptações de ajustes nessa dinâmica, poderão ter uma longevidade em seu ciclo de progresso. Esse é o caso a considerar nas regiões aqui brasileiras, nas regiões e nos municípios dessas regiões. Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Qual o potencial que nós temos aqui pela frente para desenvolver prosperidade? Quem está observando, percebendo as oportunidades?
desenvolver essa prosperidade. E quem, dentre esses, detém os recursos, as competências, as capacitações necessárias para fazer isso e gerar os resultados que serão tão bem-vindos, tanto para as regiões, para as sociedades dessas regiões, como para o seu próprio sucesso pessoal e profissional. Então, temos aí um campo muito interessante a explorar e vamos gradativamente fazer. Ok? Essa aí é a minha proposta de bate-papo. Vamos, possivelmente ao longo deste sábado, ainda retornar a esse assunto, detalhar alguns aspectos, tocar alguns exemplos e caminhar no sentido de conquistar, gerar, fazer acontecer essa prosperidade. Empreendedorismo, ciência, tecnologia, inovação, em prol da geração da prosperidade regional.